Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 4, 35. Nós vamos iniciar uma mensagem que Deus já há alguns dias tem batido ao meu coração sobre essa palavra. E quando você encontrar, eu vou pedir a gentileza de você dar atenção um pouquinho ao pastor. Marcos 4, versículo 35. Marcos 4, versículo 35. Você já percebeu na vida, na história do ser humano, no meio das famílias, nós conseguimos ter uma percepção de que algumas pessoas conseguem obter resultados positivos e outras pessoas resultados negativos. Pastor, talvez você diga, isso é natural da vida, pastor. Tem gente que vai chegar a lugares mais longes, outros mais pertos. Mas eu acredito que a palavra de Deus, ela não vai trabalhar individualmente só por mim. Ela trabalha por todos nós, amém? Então quer dizer que todos que alcançaram resultado com fé, todas as pessoas que buscaram a Deus com fé, alcançaram o resultado do Pai. E o melhor de Deus, como está escrito em João 10:10, a parte B, põe só na tela para não ficar só na minha voz. João 10:10, parte B do versículo. Você conhece bem, né? O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Mas a parte essencial que eu quero que você entenda é: eu vim, Jesus Cristo falando, para que tenham vida e a tenham. Diga, mas é para mim isso. Diga para a pessoa do lado, mas também para você. Ou seja, a forma de reagir à palavra que vai mudar o resultado. Isso aqui não é palavra de coach não, amém, irmãos? Isso aqui é uma palavra de Deus para você. Porque se a palavra de Deus garante que abençoaria a minha vida, todo aquele que crê receberá da mesma forma que ele declarou sobre a sua palavra. Se ele disse que é meu direito, eu também tenho o direito de tomar posse do que é meu. Amém? Mas veja que na vida, algumas pessoas, talvez com o mesmo problema, ou maior do que o nosso, muitas vezes alcançam resultados muitas vezes melhor que a gente. Você já teve essas perguntas na sua mente? Fala, puxa, mas eu também fui naquele culto, eu também estou indo para a igreja, eu também estou me consagrando, por que eu não estou recebendo o mesmo resultado que a fulana ou ciclano? E isso aqui não estou falando de inveja e nem de competição, amém? Não tem inveja nem competição. A intenção é a gente pensar por que alguns passam por algumas batalhas e recebem resultados diferentes um do outro. Se todos somos do Senhor, quando vier uma tempestade, um tempo difícil na minha vida, eu vou vencer assim como você. Quando passar por tempestades, você também vai vencer. Cadê o teu amém? Agora, embora saibamos disso, algumas pessoas não alcançam resultado positivo, mesmo quando estão ao ladinho de Jesus. Diga, Jesus está aqui, ó. Você entendeu? Ele está onde mesmo? Você está com a Bíblia aí? Ó, Jesus está onde? Ele é a palavra viva, amém? A mesma palavra aberta para mim é a mesma palavra que se abre a você. Agora, quem já leu que está descrito assim, que a palavra de Deus a cada manhã se renova? Quem já leu isso? Aqui está o ponto de diferença, que é o resultado de algumas pessoas. Tem pessoas que toda manhã ela deixa tempo especial para Deus. Você entende que amanhã é só uma forma simbólica, mas todos os dias ela tem cuidado de buscar a Deus. Todo dia ela tem comunhão com o Senhor. Então, o fato de ela estar buscando a Deus, é impossível que ela não vai alcançar vitória quando a tempestade vier. Agora, a preocupação de muitos é, não quero entrar em problema. Vamos falar a verdade, vamos ser bem sinceros. Qual que é o melhor tempo de viver? O tempo de paz ou o tempo de guerra? Me ajuda, gente, senão eu fico preocupado, eu acho que vocês estão com problema. Paz ou guerra? Qual que mais tempo a gente cresce? Guerra ou paz? Mas a gente prefere paz. Você entende a expressão de paz? É tempo sem brigas, sem conturbações, sem problema financeiro. Tempos bons.
Agora, no sentido espiritual da coisa, enquanto você está guerreando, todo dia Deus te dá uma palavra, todo dia Deus te dá uma palavra que te levanta, que te motiva, que te coloca de pé, aquela palavra que talvez você está ali destruído, sabe quando a tua alma está abatida até lá no chão, que diz um dito que o pessoal fala que tem momentos que a gente está com a moral igual poupança de sapo. Já viu falar de poupança de sapo? Como que a poupança do sapo está, irmão? Sempre arrastando no chão, né? Tem dia que a gente está muito mal, e a gente precisa de uma palavra. Então, quando a gente está passando por tempos difíceis, a gente tem que entender que não é só eu que passo por aquilo. Diga assim, não é só você, hein? Pode falar com fé, não tenha vergonha não, pode ir lá para o lado, não é só você, não é só com você. Eu também passo tempestade, eu também passo dias difíceis. A diferença é como reagiremos diante do problema. Ah, pastor, então quer dizer então que eu tenho que ser só positivo, que se eu tiver uma forma positiva de encarar as coisas vão dar certo? Irmãos, tem muita gente que encara as coisas de forma positiva e nada dá certo. Eu não consigo olhar para Jesus e ver Jesus ser no negativo em algum momento. Você consegue olhar para os textos dos evangelhos e conseguir encarar Jesus assim, gente, dessa vez deu ruim, dessa vez não vai dar pé, dessa vez não vamos conseguir. Irmão, no dia que tudo estava pior, das piores obscuridades para os discípulos, eles iam morrer afogados no meio do mar, Jesus veio caminhando na água, provando que para Jesus não tem tempo ruim. E eu fico pensando, irmão, que o caminhar sobre as águas, pensando nós para vencer a física, ele poderia fazer que quando seus passos pisassem sobre a água ficasse naquela hora sólida, para ele pisar firme. Mas, irmão, no meio do mar, nós não estamos falando do rio que está com a água paradinha, estamos falando do mar. Quem já foi no mar alguma vez? Como que fica o mar? Alguém sabe se lembrar aí, lembrar de memória? Como que o mar fica? Ele fica assim, irmão, não tem como, mesmo que as pisadas fossem sólidas na água, quando ele colocasse o pé, não ia dar, porque a água uma hora estava aqui, outra hora está lá embaixo, uma hora está aqui em cima, outra está lá embaixo. Então, a questão é, o Senhor, Ele vence as coisas pela palavra da fé. Nós também podemos vencer pela palavra da fé. Quando determinamos, não interessa se vai ter piso para me pisar, eu vou andar e Deus vai colocar o chão. Só que isso vai ser mediante a sua palavra. A fé vem pela ouvir a palavra. Se a palavra não estiver viva, volto no que falei. Se eu, infelizmente, não estiver todos os dias vivendo o renovo da palavra, eu vou começar a ter resultados ruins. E aqui onde entramos na mensagem. Deu para entender qual que é o propósito da mensagem hoje? Deu para entender? Conseguiu entender? Qual é a diferença? Se todos passam por lutas, pastor, eu pensei que se eu fosse de Jesus não passava por luta. Eu acho que você errou até na concepção. Jesus passou luta? Jesus passou luta? Como que ele fez para vencer? Como que ele reagiu? Se eu reagir como Jesus, se eu agir, tomar ações como Jesus tomou, eu também terei respostas como Jesus teve. Amém? Bom, aqui acredito que você já sabia disso, porém, às vezes a gente vai deixando passar o tempo, vai, às vezes, perdendo essa fé. Vamos ler o texto, vamos até o final. Diz o 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E estava Jesus aonde, amados? Na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, leia por gentileza, mestre. Ou seja, eles estavam num tempo difícil, num dia ruim, pensando no dia completo. Esse dia, se você for aqui no próprio Marcos e você fizer uma leitura, você vai ver Jesus falando o sermão da montanha. Você vai ver Jesus pregando ensinamento para uma multidão de gente, diga amém. Ou seja, o dia foi ruim? O dia foi ruim, amados? O dia não foi ruim, foi um dia de muita gente ouvindo a palavra, foi um dia de multiplicação de pão e peixe, amém? Só que a noite não foi tão boa.
às vezes nós estamos com problemas que nos tiram nossa paz à noite. Quer ver? Põe para mim na tela para ser breve, Salmo capítulo de número 4, versículo 8. Leia comigo na tela, se você quiser anotar, pode anotar, mas leia o que está escrito ali, ó. Em paz também me deitarei e eu vou fazer o quê? Virar para um lado, virar para o outro, igual o bife na chapa. Hã? O que a gente tem que fazer quando deita? Tem que deitar e dormir. Por que eu consigo fazer isso? Porque só tu, Senhor, me fazes ter. Habitar é o quê? O que é uma habitação? Lugar de morada. Estar num lugar seguro quer dizer, eu vou deitar e dormir, não preciso ter nenhum tipo de preocupação, porque o local que eu estou está seguro. Estar seguro no Senhor te traz tranquilidade. Não mintam para o Espírito Santo, pelo amor de Deus, não minta nem para o pastor Jefferson aqui. Quem já não dormiu por causa de alguma coisa que estava para acontecer, com ansiedade, ou por um problema que você está passando, ou com uma dor? Quem nunca passou por isso? Não é verdade? Uma ansiedade, né? Eu vejo jovens, tem prova amanhã, meu Deus, e agora? Vejo pessoas, pastor, tem uma causa, tem um negócio, tenho isso, tenho que trabalhar, eu tenho que acordar cedo. Quem já ficou preocupado para acordar amanhã cedo? Sabe o que é isso? Quando você está muito cansado, meu Deus, tomara que amanhã o despertador desperte no horário, porque eu estou muito cansado. Pode acontecer? No entanto, que está descrito o texto, já era tarde. Quando uma coisa já é tarde demais, é porque já passou da hora. Era a hora dos discípulos fazer o quê, irmão? Ó, tirar uma pestana. Só que Jesus falou, irmão, quem é servo dele não pode dormir no ponto. Diga, eu não posso dormir no ponto. Já sabe o que é a expressão dormir no ponto, né? Dormiu no ponto, o ônibus passa, você fica para trás. Tem coisas que não dá tempo para depois. Jesus disse, é agora que tem que ir. Vamos ser sinceros, tem dias que a gente tem que dar um passo a mais. Vamos falar a verdade, esse final de ano eu sei que tem muita gente trabalhando mais, fazendo hora extra, muita gente com muitas outras tarefas, muita gente, né, doida, querendo comprar e gastar, e presente disso, e festa de empresa, e tanta coisa que vai acontecendo, e eu acredito que não tenha de tudo ruim, mas o problema é que as pessoas ficam às vezes desbaratadas. Você já viu uma barata quando está envenenada? Como que ela fica? Porque a barata que ela está em sã consciência, se ela vê alguém, ela faz o quê? Ela vai tentar achar um lugarzinho para se esconder e ninguém matar ela, porque ela sabe que ela é peçonhenta. Só que se ela, por mais que seja um inseto, se jogou o veneno nela, ela fica assim, ó, doido, não sabe para onde vai. E às vezes a gente vai deitar na nossa cama com esse pensamento. O salmista declarou, sabe por que eu deito na cama? Para dormir. Você não deita na cama para pensar em problema, diga graças a Deus. Então a partir de hoje você não vai deitar na cama pensando em problema. É impossível deitar sem ter pensando em problema? Não é impossível, dá para fazer. Só que a nossa confiança em Deus tem que ser muito maior que o problema. Quem entendeu, diga graças a Deus. Então o que está descrito aqui é, o Senhor Jesus está num problema junto com os discípulos. O fato é, Jesus está no problema também. Ele também está passando e sujeito à morte física. Jesus, por algum acaso, está escrito que ele veio com poderes de Deus? Está escrito que ele veio como homem. Ele precisou que a Maria amamentasse, ele precisou que o pai ensinasse a respeitar os mais velhos, a educá-lo, precisou de cuidar. Amém, irmãos? Eu não duvido disso. Ele teve que aprender. Quem lembra que Jesus de criancinha ia para a sinagoga? Irmão, Jesus, filho de Deus, tinha que ir para a igreja, a gente acha que não precisa. A gente acha que, eu já vou num domingo, já estava. Não, você tinha que estar todo dia na igreja, irmão. Porque às vezes na igreja a pessoa está, dentro da igreja não está ouvindo a palavra, irmão. Então, claro que eu estou usando a expressão igreja, claro que não para trazer a religiosidade, não para prender a pessoa dentro do templo da igreja, mas para entender que muitas vezes a palavra é dada e a pessoa está dispersa, amanhã, chega o amanhã dela e ela não tem palavra de novo, todo dia vazia, ou seja, a palavra de Deus se renovou, mas eu não recebi ela. Ou seja, eu vou deitar todo dia preocupado, nervoso, endividado.
Acho que a pior coisa que existe para a gente, irmão, é você estar cansado a ponto de você não conseguir ou não ter ânimo para fazer mais nada. Não tem tempo da vida que é assim, pastor, estou tão cansado. E eu não estou falando daquele estado de espírito que as pessoas chamam hoje de depressão, que a pessoa está com o espírito machucado, a alma machucada. Porque depressão é isso, irmão. Depressão é a pessoa, ela está tão estagnada na vida, ela está tão à mercê, entregue às suas lutas, que ela não tem vontade de mais nada, a vontade dela é só dormir. Quando eu escuto alguém falar, se pudesse chover final de semana inteiro para mim dormir, final de semana inteiro, eu falo, meu Deus do céu, eu quero um sol bonito. Quem quer o sol bonito? Está escrito, irmãos, que o Senhor é o sol da manhã, o sol da justiça. Isso é que é chuva. Claro que é bom que chova. Você está entendendo a expressão que eu quero dizer? Parafraseando tem que ter um dia bom. Você tem que estar feliz todo dia. O problema é não estar seguro na sua habitação. A habitação é a sua vida. Você não está seguro no que você está fazendo. Quer coisa pior do que deitar a cabeça no travesseiro sabendo que você tem que levantar de manhã, só que você está muito cansado e você acorda 3 da manhã dizendo, é hora de trabalhar. Quem já passou por isso? Aí você, irmão, uma vez, isso foi em casa. Ai, Jesus, não lembro se foi em casa isso, alguém me contou, agora não quero inventar moda, mas a pessoa, não, lembrei, foi um vídeo que eu vi, uma irmã, ó, esses irmãos são bênção, né? Pelo amor de Deus. A irmã faz uma trollagem com o irmão dormiu, eles dormiam no mesmo quarto, alguém talvez deve ter visto esse vídeo. Viu esse vídeo, irmã? A senhora viu? A irmã pega o relógio, muda o relógio para 7 da manhã, só que era 3 horas. Ela mudou o relógio para 7 horas, pegou o aparelho do celular, mudou o relógio para 7 horas e colocou o celular para despertar. O menino acordou 3 da manhã, engraçado. Ele vai correndo, meu Deus, estou atrasado, já tinha que estar na escola. A avó também acordou do outro lado e fica aquele desespero, vai tomar café. Não, vó, tem que correr, porque estou atrasado. Ele abre a porta e fala, ué? Que escuridão é essa? Às vezes nós estamos tão desatentos com o que está acontecendo que nós não temos noção da realidade. Falei mais cedo, né? Esse período do ano, de verão, a gente sai 7 horas de casa, está sol, né? Dá tempo de... Nossa, passou o horário, não deu para ir no culto, já é 8 horas. Mas agora mesmo estava sol. A pessoa vai perdendo noção do tempo. Aí até que esse menino foi e se arrumou e colocou roupa e tal, e vou para a escola, daqui a pouco essa irmã levanta e começa a cascar o bico de dar risada, e risada, e ele, o que foi, menina? Porque são 3 horas, e racharam o bico, foi uma brincadeira. Mas para a gente entender, por que às vezes nós estamos assim? Quem já colocou o celular para ficar 5 minutos despertando? Quem? E ele despertou 388 vezes, que eu contei, né, Daniel? Gente, pensa numa raiva que eu tenho, que ela coloca o despertador e não levanta, e aí eu tenho que escutar o despertador, mas deixa eu trocar de saco para mala, para não ficar uma coisa ruim, mas a gente tem que ter essa percepção, que às vezes nós estamos tão cheios de coisas, que nós não temos tempo para descansar. Só consegue descansar quem está habitando em quem? Em segurança em quem? Gente, eu vou levantar amanhã cheio de saúde, mas tem conta para pagar. Você vai pagar dormindo nervoso? Vai? Vai terminar o ano, pastor, esse ano eu pensei que eu ia conseguir isso, aquilo outro. Vai conseguir ficar igual o bife na chapa? Na cama a noite inteira? Vai? Não vai. Então o fato é, irmãos, a reação de fé que você tem mudará aquilo que vai acontecer diretamente. A Bíblia nos ensina que antes de orar tem que fazer algo. Quem sabe o que tem que fazer antes de orar? Orar é essencial, mas o que faz antes de orar? Esqueceram. Vigiai e orai. Ou seja, o que é vigiar? Esteja atento. O Senhor está aqui do meu lado, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Não é deitar a cabeça no travesseiro e falar, vai dar tudo certo, ai meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? Não, calma. Eu estou em segurança. Está na palavra? Está com Deus?
Pastor, mas é que eu errei muito. Tudo bem, não tem como apagar o passado. O que Deus pode fazer é ajudar você a resolver o que você errou. Amém, irmãos? Ele vai ajudar você, mas você tem que deitar como? Está ali, ó, em segurança, em paz. Como que faz para deitar em paz, com o filho perdido, com o casamento acabando, com vida financeira destruída? Pastor, final de ano, minha mãe falava assim, tá? Se você não entender igual eu, é porque nós somos nortistas, tá bom? Quando falava antigamente lá de Pato Branco, o pessoal do norte, não é norte, é sudoeste, né? Minha mãe é do norte, a região do norte, ela falava assim, final de ano, nós não compramos nem um pareio de roupa. Alguém já viu falar pareio de roupa? Já viu? Minha mãe falava pareio, eu cresci falando pareio de roupa, né? Não deu para comprar, o Natal, como é que é? O Noel não visitou nós com presente esse ano. Tem gente que se não conseguir comprar uma roupa nova, ela, meu Deus, irmão, ela não dorme em paz. Se ela não tiver uma roupa nova, se ela não conseguir colocar uma camisetinha nova para dormir, esse ano foi uma derrota, minha vida, ela fica perturbada. A tua habitação está segura porque você tem Deus com você, não pelo que você pode conquistar. O salmista está declarando, olha, eu só consigo dormir porque eu estou seguro. Gente, isso aqui, quando eu li hoje mais cedo, estava estudando isso aqui, de manhã, eu li umas 4 ou 5 vezes esse mesmo texto. Tem vezes que você lê e relê de novo, até que Deus faz você entender algo sublime, sabe, do céu mesmo, sabe, sublime. E olha que coisa séria, irmãos. Jesus está na popa do barco, você sabe onde que fica a área? Qual é a área da popa do barco? Qual que é a área? É a parte que fica bem no bico do barco. Qual que é a parte mais açoitada nas ondas? Qual que é a parte mais açoitada, irmão? Tá a ponta aqui, ó, abaixa de uma vez, pá, sobe de uma vez, pá, sempre a ponta. A pergunta é, irmão, como que Jesus está dormindo na popa? Leia ali que você vai entender. Ele está se sentindo o quê? Está seguro, irmão, está em paz. Como que resolveremos nossas batalhas? Estando em paz. Tendo segurança de que Deus fez por Jesus e fará por mim, tendo segurança que Deus agiu pelos profetas, pelos discípulos, pelos apóstolos, pelos grandes homens de Deus que estão espalhados na palavra de Deus, e Deus vai fazer comigo também. Quem já viu o missionário R.R. Soares falando dele mesmo, dizendo assim, eu fui louco, um dia eu não consegui recursos na obra de Deus, para conseguir pagar o programa de TV. Alguém já viu ele contar esse testemunho? Ele contou várias vezes isso já, quando ele conta que ele disse, Senhor, eu quero morrer, porque se o Senhor me chamou para essa obra, e eu não tenho como pagar a televisão para ganhar alma para o Senhor, então eu prefiro morrer. Aí Deus mexeu lá no coração dele, quem chamou você foi eu que vou te dar condições. Alguém já viu ele falar esse testemunho? Ele fala, eu fiz uma oração e falei, Senhor, me perdoa, porque foi o Senhor que chamou, como que eu estou bravo? Quem mandou você passar para o outro lado do mar? É uma pergunta, você responde aí, ó. Jesus disse, passemos, quem deu ordem? Então, no meio da tempestade, quem vai ter que cuidar de mim é o Senhor, porque quando eu digo vai ter, é porque a palavra sustenta o que ele disse. Ele não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender do que ele fala. Se ele disse vai, mas pastor, ó a tempestade aí, gente, aprenda, todas as pessoas passam por luta. Mas mesmo andando com Jesus, você vai ter luta? Eu vejo pessoas assim, ai pastor, quando eu parar de ter problema financeiro, eu vou dizimar. Sabe quando que ela vai dizimar? Sabe por quê? Porque ela não tem fé em Deus. Ela acha que vai faltar, mas quando ela pode, ela vai gastar no que não precisa. Tem gente que fala assim, meu casamento vai acabar, meus filhos vão se perder. Pastor, olha o que está acontecendo com os meus filhos. Põe para mim, por favor, João, capítulo de número 16, 33. Eu quero que você leia com bastante voz alta aqui, ó, João 16, 33. Leia lá comigo. Tenho-vos dito isso, e Jesus falando, para que em mim tenhais paz. O que ele quer dizer? Você está com um problema? Você tem uma situação que está vindo sobre você? As minhas palavras têm o interesse de você ter? Quem crê em Jesus? Ele está dizendo, creia na minha palavra, que ela vai trazer o que para você?
Paz, segurança para deitar e saber que vai dar tudo. Porque quem está te dando ordem sou eu. Não é pregadorzinho, não é a igreja que está dizendo. É Deus que está lhe dando a palavra. É Ele falando com você. Só que Ele dá uma garantia que nunca vai ter problema, amém? Não. Ele fala, tenha paz porque você crê no que eu estou falando. Essa palavra aqui é religião? Isso aqui é dogma, doutrina? O que ele está falando isso aqui? Você crê em mim? O mundo vai te trazer muitas aflições. Vamos falar a verdade, o mundo traz aflição, não traz? Irmão, nesse mundo tem muito tipo de aflição. Quando chega perto de um momento de você conquistar alguma coisa, não dá uma aflição de acontecer logo? Quer ver, ó, esses dias, a minha esposa, esses dias não, sempre acontece lá em casa. Quem quando você recebe, os filhos ficam apavorados em casa? Você não entendeu a brincadeira? Talvez você não chegou na fase, mas vai chegar. Quando chega a hora que você recebe o pagamento, os filhos sabem que é hora de ir no mercado. Alguém, você nunca passou por isso? Fiquei com vergonha, acho que é só lá em casa, Dani. Quando a Dani recebe, né, porque não é todo dia que você vai no mercado, não é todo dia que você tem dinheiro para gastar. Aí quando cai o dinheirinho lá do cartão de alimentação, né, que tem aquele cartão para poder comprar comida, meu Deus do céu, eu vejo a Bia, oi mamãe, como a senhora está linda. Eu falo, acordou? Você sonhou com os pássaros verdes? Por que você está feliz? Não, eu amo a mamãe. Daqui a pouco ela fala, mãe, quero Doritos. Eu falo, menina sem vergonha. Gente, ela sabe até a senha do cartão para ver quanto que tem de limite lá, irmão. Verdade. Claro que eu estou brincando com você, mas é uma coisa, sabe aquela confiança? Não, eu sei que a mãe, o pai vai prover, tal dia ele recebe, vai ter isso e a gente vai poder comer melhor. Alguém lembra em casa, quando o pai ia na venda, ia na mercearia, ia no mercado? Alguém passou por isso? Do pai trazer não sei se aqui chama, doce de amendoim, sabe aquele paçoquinha? Quem lembra? Nossa, a mãe vai trazer paçoca hoje. Alguém era dessa fase? Irmão, não trazia pudim, não trazia doce de leite, mas que vinha um doção de quadradão assim, nossa, irmão, não é verdade? Os antigos lembram, Maria Mole, né? Como é que é o nome daquele que tem a sorvete assim, sorvete seco, como que é? Tremendão? Ih, a irmã é mais velha que eu. Aquela alegria, né, irmãos? Irmão, a criança não quer saber se você tem dinheiro ou não, ela sabe que você vai prover para ela. Por isso que Jesus fala que a gente tem que ter o quê? Um coração igual de criança. Irmão, quem já viu a criança deitar e fazer assim, como é que consegue, irmão? Pergunta, ela sabe se tem que comprar lápis de cor para pintar na escolinha amanhã? Ela pensa que tem que pagar água amanhã, senão vai cortar? Ela só sabe que vai ter que acordar amanhã e de alguma maneira ela vai comer, de alguma maneira ela vai tomar banho, de alguma maneira ela vai vestir uma roupa, de alguma maneira ela vai para a escola, de alguma maneira. Ela não pergunta nem como, ela só sabe que vai chegar. A pergunta é, quando vem a aflição, a gente acaba achando que não vai ter provisão. Está escrito aqui, ó, filhinhos, eu dei palavra para você ficar em paz. Quer dizer, você não tem como comprar, mas continue. Essa paz não é aquela pessoa que fica assim de braço cruzado, tá, gente? Essa pessoa vai morrer de fome. Pastor, está amarrado o que o senhor falou agora. Meu irmão, desculpe. É impossível alguém que não trabalha comer. Vai comer nas costas da mãe e do pai a vida inteira. E quando o pai e a mãe morrer, morre de fome. Quem está entendendo, diga amém. Minha mamãe falava assim, Jefferson. Ninguém escutou isso aqui da mãe? Se coça, rapaz, vamos. Esses dias para lá, ai pastor, o senhor pega dinheiro das meninas para pagar as contas em casa? Sim, elas comem lá em casa também. Mas para pagar as contas do senhor? Sim, porque as contas minhas também é delas. Elas também ajudam. Lá em casa é tudo dividido. Até que elas não podiam, eu sustentava. Agora elas podem me ajudar, não tenho condições, então elas me ajudam com mais. E assim vivemos todo mundo feliz. Amém, irmãos? Ah, pastor, credo, o senhor é ruim. Não é que eu sou ruim, irmão. A gente tem que trabalhar, né? Eu falei assim, Jesus, eu vou fazer um monte de filho para ter recurso. Diz a palavra, irmão, que o homem de Deus, a mulher de Deus, que tem muitos filhos, não só no sentido da quantidade, bons filhos criados com o Senhor, quando vier os dias de luta e de batalha, os filhos não o envergonharão. Amém? Vai ser uma bênção os filhos, irmão.
Eu quero um dia, espero que não necessite, mas se meus pais precisarem, eu quero ser um filho que vai honrá-los. Eu espero mesmo que não precise, que eles tenham muita saúde, muita prosperidade, mas eu quero poder ajudar se for necessário. Amém? Assim temos que fazer. Agora o fato é, Jesus disse, todos vocês vão ficar em paz e nunca vão ter problemas. Jesus está anunciando, você vai ter problema, filho. Diga para o irmãozinho assim, você vai ter problema. Só que o problema é você achar que não pode ter problema. Você acha que vai trabalhar e não vai ter gente com inveja de você? Sim ou não? Você acha que você vai ter um casamento maravilhoso? Diga para a pessoa que está amada, se está do teu lado do teu amado ou da tua amada, você fala, olha para mim que está lá atrás lá. Seu casamento é uma bênção, mulher. Minha esposa é uma bênção. Fala aí para a pessoa do seu lado. Quem está sozinho fala, Senhor, manda o varão. Ou manda a varoa. Mas a intenção é você ter essa percepção de que mesmo que tenham tantas aflições, a paz que o Senhor me dá garantia de que eu posso deitar tranquilo que Ele vai prover. O problema é loucura. O missionário fala uma frase que eu repito. Melhor é você passar um tempo grande ou um tempo pequeno no vermelho do que o resto, no amarelo, do que o resto da vida no vermelho. Um tempo, você entendeu, né? Verde, anda, amarelo, sinal para você segurar, e vermelho é parado. Tem gente que está parado, irmãos. A fé não opera mais, ela só trabalha. Ela só vem para o culto. Ela só quer que alguém faça algo para ela, mas a fé dela nunca é exercita. Você vai no doutor, o doutor fala assim, você tem que fazer uma caminhada. Aí você fala, doutor, eu não consigo, porque eu trabalho muito. Aí o doutor fala, então tá bom, daqui 3 meses eu vou mandar você para o cardiologista. Aí você vai no cardiologista, viu, doutor? Eu estou assim, então o teu exame está dizendo aqui que você está com a veia, está parecendo que tem, na verdade, uma gordura na tua veia, não é uma veia na gordura. Você vai ter que, melhor, uma veia na gordura, tanta gordura que tem mais gordura que veia. Você vai ter que fazer outra coisa. O que você tem que fazer agora? Agora você vai ter que procurar um outro doutor agora você vai ter que procurar um outro doutor agora. Meu Deus, para que tanto médico? A gente tem que aprender a ouvir, irmãos. Quando você está vendo que é o sinal amarelo, é melhor ficar com um pouquinho de vergonha no amarelo por um tempo do que passar o resto da vida sofrendo. Tua fé não está operando mais. Não está reagindo conforme a fé. E esse é o ponto da palavra de hoje. Porque os discípulos eram de fé? Bom dia. Não é boa noite. Os discípulos eram de fé? A pergunta é para você agora. E você só pode responder com verdade. Você é de fé? Se você é de fé, as tuas ações têm que mostrarem fé. Mas aí no primeiro momento você já fica apavorado. Meu Deus, e agora como é que vai ser amanhã, Jesus? Vai ser uma benção, porque Deus me deu a palavra para passar, eu vou passar como Ele mandou. Como que vai ser? Então o grande ponto aqui é, você vai ter aflição. Aí aqui é a chave para todos os seus problemas acabarem. Diga assim, meus problemas acabaram. Pode falar, isso aqui é uma verdade bíblica. O que ele está dizendo? Tende bom ânimo. Como que Jesus fala? Gente, se você tiver bom ânimo, você vai fazer igual eu. O que Jesus fez? Eu venci o mundo. Como que Jesus venceu o mundo? Agora a pergunta é, o que é ter bom ânimo? É você olhar para o mar revolto, você olhar para o problema e continuar em paz, deitar tranquilo. Deus, o Senhor vai restaurar meu casamento. Deus, o Senhor vai restaurar minha vida financeira. Deus, o Senhor vai preparar tudo na minha vida. Isso é paz. Você não duvidar do que Ele prometeu. Se Ele te disse que tinha que ser feito, então eu estou na palavra, Deus. Se acontecer alguma coisa comigo nessa embarcação, é porque o Senhor mandou e eu estou obedecendo. Diga amém. Estou obedecendo. E se for para morrer por Jesus, quem está disposto aí? Pergunta, Jesus morreu? Presta atenção, a história aqui é o barco. Jesus morreu, os discípulos morreram, porque Jesus deu a palavra, vocês vão passar para o outro lado, tem coisa para fazer lá muito importante. Tem coisa mais importante do que você ficar preocupado com o problema de hoje. Eu já preguei esses dias atrás, alguns domingos atrás, eu falei para vocês, à medida que você cresce espiritualmente, os problemas eles diminuem. Vocês estão bons, vocês estão lembrando da pregação do pastor. À medida que você vai crescendo, os problemas vão aumentando. A família cresce. Você tem uma casa com 2 cômodos e você tem lá um quarto, uma cozinha e uma sala.
Tem 5 filhos, vai dar para ficar num quarto só? Você vai ter que aumentar a casa, vai ter que mexer nas coisas lá. As coisas vão crescendo. Pastor, antes eu ganhava 5.000 só, agora eu gastava 5.000 e dava tudo certinho. Agora eu estou ganhando 35.000 e tenho que ganhar mais. Vocês não entenderam a fé que eu falei. Deu para entender, irmãos? À medida que você vai ter, quem paga bastante conta alta, não só porque esbanja, não é nesse sentido que eu estou falando, é porque você ganha bem para pagar. Amém? Agora, o problema é a pessoa enxergar de maneira errada. Você olhar para o problema como se aquilo não tivesse solução. Agora, gente, eu fico pensando, irmão, quem já viu um raio muito forte aqui no céu, assim, aquele barulhão, quem já olhou na janela e as árvores assim, ó? Quem não fica apavorado com um negócio desse, irmão? Só que você não fica com medo, porque você está dentro de uma casa, na tua casa, né, tem uma laje, tem uma cobertura, você não fica apavorado. Só que Jesus e os discípulos estão no relento, irmão. Jesus está na popa do barco. Quem não acredita, irmão, quem acredita diferente de mim. Eu acredito, irmão, que está todo mundo apavorado. E Jesus pula e bate, pula e bate. E a pergunta que eu faço, que é mais profunda, volta, por favor, no Marcos 4, versículo agora, é o versículo de número 38. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada e despertaram-no dizendo, mestre, não te importa? Olha um pouquinho, olha, pastor. Jesus acordou ou acordaram ele? Tem diferença? Tem diferença ou não? Quem já foi acordado no melhor do sono? Como que é ser acordado no melhor do sono? Mexe aqui. Irmão, você só acorda alguém quando ela está dormindo um sono profundo. Isso é uma paz profunda, irmão. Não é só no sentido daquela pessoa que deita e parece que morreu, né, irmão? Não. Esquece o negócio do sono pesado. Eu estou falando no sentido de você deitar para dormir, irmãos. Gente, vamos ser sinceros. Quer bênçãos maiores dessa vida do que poder dormir e descansar? Quando a gente dorme e descansa, não é gostoso? Como que você acorda? Feliz, descansado, corpo, né, refeito. Como que você fica feliz depois que você come bem? Não é verdade? Não são bênçãos, gente. Isso não é uma bênção? Isso é uma maravilha de Deus. É bom ter essas coisas maravilhosas na nossa vida, mas a gente não enxerga como bênção. Jesus está dormindo em paz, por quê? Está igual Davi. Eu deito e durmo porque o Senhor me dá segurança. Você só vai dormir em paz quando você estiver seguro em quem? Enquanto você não estiver seguro em Deus, você vai sempre dormir preocupado. Ah, pastor, mas está tendo 1 milhão de barulho. Não, calma. Entenda que Jesus estava passando por um monte de barulho. Estava ou não? Sim ou não? Estava. Mas ele dormiu em paz. A questão não é os barulhos externos, a questão é a paz que você tem dentro de você. Filipenses 4, versículo de número 6. Leia na tela aqui comigo, por favor. Filipenses 4, 6. Vamos lá? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes de ficar inquieto, faça o quê? Vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação. Vamos ser sinceros, a gente ora por tudo? Não todos, né? Alguns até fazem, tudo eu oro, pastor. Mas grande parte das pessoas, de cristãos, não ora por tudo. Aí fica apavorado por coisas que não orou. Está escrito, ore e qualquer luta que vier, faça uma oração. Agora, hoje de tarde foi bonito. Peguei o Isaac, ele fez uma coisa que não devia ontem. Chamei a atenção dele, tem 6 anos. Falei assim, você está de castigo por disso, disso, e depois a gente vai conversar. Hoje eu sentei, peguei a Bíblia, abri a Bíblia com ele, ele contou uma mentirinha. Sabe aquelas mentirinhas de medo de talvez receber repreensão? Não era uma coisa séria, mas é uma coisa que não podia ter falado a mentira, podia ter falado a verdade, mesmo que eu repreendesse. E aí eu falei, filho, a Bíblia fala assim, 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 e eu falei de Adão e Eva, quando o Adão escutou o Senhor, Adão, onde você está? O Adão foi para de trás das árvores. Pergunta, tem como se esconder de Deus? Irmão, você está escondido atrás da árvore e Jesus está assim, eu estou te vendo. Você acha que se esconde de Deus, irmão? Deus conhece teu coração, Deus sabe tudo sobre você. E eu pregando para o Isaac. Aí eu falei assim, filho, sabe por que o Senhor ficou chateado com Adão? Não foi porque ele pecou somente, ele desobedeceu a Deus. O problema foi não ter coragem de contar para o pai que errou. Ele preferiu fugir do pai.
Claro que eu exemplifiquei para a idade dele, né? Com a intenção de ele entender que não pode mentir, que quando errar tem que falar a verdade, que não pode querer inventar outra mentira, porque um abismo, você erra aqui, daqui a pouco erra de novo. Passei o ano inteiro errando, e vai terminar o ano errando. Começou errando e vai terminar errando. Você prometeu no começo do ano que ia mudar e continuou errando do mesmo jeito o ano inteiro. Diga misericórdia. E não é as pessoas, é com Deus, a coisa que você falhou com Deus. Aí a hora, gente, isso aqui é muito sério. E eu falando bem calmo, não estava em tom de briga, nada, bem tranquilo. Aí eu falei assim, filho, olha, aqui foi o momento que o pecado entrou no coração do Adão, a ponto de que ele se separou de Deus. Meu irmão, essa criança abriu a boca a chorar. E disse, Deus está chateado comigo, né? Eu falei, sim, filho, ele ficou chateado porque você mentiu. Só que se você fizer uma oração verdadeira, você vai lá no teu quartinho, você vai se ajoelhar no quarto, foi bonito. Você vai se ajoelhar no quarto e vai falar, pai, eu errei com meu pai, eu menti para ele, eu menti para o Senhor, e o Senhor me perdoa porque eu não vou fazer mais isso, eu não quero ser uma criança feia que faz coisa errada, eu quero que o Senhor me ame. Aí a Bia não está aqui agora, está na escolinha. A Bia viu, ele foi lá no quarto, a Bia estava se arrumando para ir trabalhar, ele se ajoelhou na caminha dele e começou, pai, eu vim aqui pedir perdão para o Senhor. Eu falei, que bonito. Eu não briguei com ele, não dei uma palavra, você vai ver, eu vou te pegar na palmada. Abri a Bíblia. Aí eu falei, na hora que ele estava indo para a oração, eu falei, filho, quando você terminar de orar, você vai ficar feliz, você vai ficar em paz. Você não vai ficar com esse peso, porque o Pai está perdoando você. Agora você tem que falar com Deus. Quando você estiver limpo diante de Deus, aí acabou. Aí você pode ficar feliz, vai passar esse dia que o Pai colocou para você umas regras para não fazer por causa dessa mentira, que tem consequência, não tem? Tem uma consequência. Aí amanhã você pode brincar, pode jogar videogame, pode assistir TV, mas hoje, irmão, eu acho que muito engraçado a obediência que esse menino tem, que eu falo assim, você não vai assistir TV, você não vai jogar videogame, ele não chega a pôr a mão no controle, e ele não pede, nem sequer pede para alguém para mexer. Ele sabe que não pode, e está dito e está feito. Ele foi orar. E bom, a Andrei sabe disso. Ele terminou a oração, subiu correndo lá para cima brincar, feliz. Se uma criança, irmão, quando entende o perdão de Deus, irmão, ela se alegra, por que você vai ficar carregando o que está errado? É só você orar verdadeiramente a Deus. É só você limpar, porque falou com o Pai, irmão, faz assim comigo, assim, é esvaziar o balão cheio. É só falar a verdade com Deus, irmão. O problema maior não é o erro é uma coisa ruim, vai ter consequência o erro, mas ficar no erro é a pior loucura que a pessoa faz. Os discípulos tiveram que acordar Jesus, assim, com amor, tá? Faz assim com a pessoa do lado, dá uma balançadinha nela. Vai, Marcelo, balança o Nato, balança o Marcelo. Acorda. Quando você tem que acordar alguém, irmão? Quando a pessoa ela não acorda, ela não desperta. Esse sono significa o quê, irmão? Sono de tranquilidade, que eu sei que eu estou obedecendo uma palavra, o que eu vou fazer? Pastor, se eu fizer tal coisa igual a palavra diz, eu vou sofrer. Você vai sofrer porque você não crê. Porque se você crê, Deus vai guardar você. O Davi usou uma palavra que eu tenho até inclusive no status do meu Zap. Quem for ver lá vai ver. Já fui novo, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Diga graças a Deus. Pastor, que forte, Davi disse isso. Você confia no Senhor? Provérbios, capítulo de número 3, versículo 5. Provérbios 3, 5. Vou ler aqui rapidinho. Lê comigo aqui, Confia no Senhor de todo o teu coração. E não fique com as suas imaginações, com os seus pensamentos, ou não vá diretamente agir pelo teu entendimento. O que é se estribar? É errar. Não erre pelo jeito que você pensa. Não erre pela atitude errada sua. Confie no Senhor. Ai, pastor, estou na dúvida, o que eu faço? Faço certo ou faço errado? Me responda. Responda aí, faço certo ou faço errado? Mas se eu fizer o certo, vai ter consequência ruim. Quem já teve consequência ruim de fazer o certo? Eu já tive. Lembro um dia, minha esposa, eu tinha que confessar um pecado que eu fiz com ela, eu adulterei contra ela, isso antes de conhecer Jesus, não tinha a palavra de Deus, e eu precisava falar a verdade para ela. A Bíblia fala que se confessar a Deus está perdoado, amém?
Deus me perdoou, mas eu tinha que confessar para ela. E eu passei anos, irmãos. Perdão, minto. Foram 6 meses de oração. Foram 6 meses, só que assim, anos foi do erro que eu cometi, do pecado que eu tinha feito, que eu tinha errado. Mas foram 6 meses orando, até que um dia eu falei, mulher, hoje eu vou ter coragem. Vem aqui que eu vou te contar isso. Fiz isso, fiz aquilo outro. Irmão, na hora eu sabia que ela falou, eu pensava, meu Deus, vou perder minha zoiuda. Ela vai levar as crianças. Ela é mulher bonita, vai casar de novo, vou ficar largado, mas eu quero estar bem com Deus. Eu não podia deitar minha cabeça no travesseiro, na mesma cama que ela, sendo um desgraçado, um maldito, amaldiçoado pelo pecado que eu cometi. Quando eu comecei a contar para ela está aqui, ela é prova. Vocês podem perguntar para ela. Ela falou assim, Jefferson, não fala mais nada que eu já sabia, você acha que eu sou boba? Não sou boba não, a diferença é que eu te perdoei. São 20 anos de casado. Pergunte para ela quantas vezes, pergunte para mim, né? Nunca ela abriu a boca para me jogar na cara o que aconteceu há 20 anos atrás. Você lembra o que você fazia para mim? Eu vejo gente, irmão, que fica brigando no zap, irmão. Eu vou postar uma indireta para ele no zap aqui, vou postar uma indireta para ela no zap. Ô, irmão, resolve a tua vida com Deus, irmão. Confia no Senhor, para de ficar se estribando nas suas coisas aí. Para de querer mostrar a tua tristeza para os outros, vá a Deus, irmão, mostra a tua tristeza a Deus. Ele vai ouvir você, quando você falar, Deus vai perdoar, vai tratar. Pastor, mas eu vou sofrer se eu fizer isso. Não, porque se eu confiar em Deus, Ele vai me fazer vencer esse problema aqui. Está escrito aqui, ó. Não vá pensando como você, não vá se estribar no seu entendimento, confie na palavra dEle. Amém? Termina o versículo 6 comigo. Reconhece-o em todos os seus caminhos. Tudo que você está fazendo, Deus está à frente? Presta atenção. Deus está à frente. A pessoa está cheia de balaio de gato. Deus está à frente? A pessoa está cheia de coisa errada. Cheia de, de esconderijo. Cheia de mentirinha. Cheia de diz que me diz que. Isso aqui é reconhecer Deus? E se alguém... Irmão, está escrito. Deus está no teu caminho? Você vai reconhecer se Ele está ou não. Você sabe se Ele está. Sabe ou não sabe? Pergunta. Jesus sabia? Jesus sabia se Deus estava com ele ou não? Porque ele faz o quê? Irmão, tiveram que acordar Jesus porque ele não tinha culpa no cartório, estava tudo certo, estava tranquilo mediante ao problema de a tempestade que veio até ele. Se a tempestade viesse até a sua vida, tenha paz, tenha ciência de que se você confiar no Senhor e não agir segundo o seu pensamento, mas agir conforme a palavra de Deus, vai dar tudo certo. Eu vou chegar do outro lado da margem. Deus vai salvar meu casamento, Deus vai salvar meus filhos, Deus vai me salvar dessa podridão que eu vivi e eu vou ser uma bênção na mão do Senhor Jesus. Amém? Termino agora a carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios 4, 3 e 4. Você pode ler comigo na tela aqui, ó. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto. Ou seja, quem está perdido, parece que ela não está enxergando a palavra de Deus. A pessoa que não está em paz, ela não enxerga a palavra, ela não vê Deus como se aquilo fosse para ela. Continue. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos... Ou seja, a pessoa já é incrédula e o diabo faz o que com ela? O incrédulo é quem? Quem é o incrédulo? Quem não crê. Incredulidade é não crer. Então assim, o diabo faz de tudo para a pessoa não conseguir enxergar que fazer o certo vai libertar. Só que o diabo fica assim, se você falar, você vai perder. Se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Se você tentar remar nesse barco, você vai morrer. Se você falar, cala-te mar, o mar não vai calar. O diabo fica assim na mente da gente. O que está escrito aqui? O Deus desse século faz o incrédulo ficar mais incrédulo. Ou seja, a pessoa acha que vai ser pior fazer a coisa certa. Pergunta, fazer o certo vai dar errado? Se fazendo o certo de vez em quando acontecem coisas que não eram para acontecer, imagine fazendo o errado. Então, por fim, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Por que o diabo cega as pessoas? Porque se abrir o entendimento para ela, a pessoa vai o quê? Vai se converter e vai ser uma bênção. Por isso que o diabo não deixa a pessoa vir para a igreja, não deixa a pessoa orar, não deixa ela perdoar, não deixa ela confessar. O diabo fica ali, não faz isso que vai dar ruim, não faz isso que vai ser pior para você. Você percebeu que não obedece a Deus, daqui a pouco você sem perceber está obedecendo o diabo. Daqui a pouco você escuta mais o capeta do que Deus. Diga misericórdia.
Fala misericórdia. Para Deus ter misericórdia da minha vida, da tua vida junto. Às vezes a gente escuta mal o capeta do que Deus, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Você escuta o diabo que não vai dar, mas que Deus fala que vai dar, você não crê. Por isso que está escrito aqui, o diabo cega a pessoa para não ver a luz de quem? Da glória de Cristo. A glória de Cristo venceu a morte, venceu a tempestade, venceu os problemas. A glória de Cristo ressuscitou gente. A glória de Cristo levantou gente que estava paralítico há anos. Por que não vai fazer quando você abrir a boca em nome de Jesus? Porque o diabo está cegando você, para você não ver que se você crê no que Cristo falou, vai mudar a tua história. Quem entendeu, diga amém. Por fim, que é a imagem de Deus. Vamos ler o 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Ou seja, irmão, não vai na onda do pastor, vai na onda da palavra. Se o pastor está pregando palavra, gente, a Bíblia que eu estou lendo, você tem uma também? Está desconfiado que eu estou pregando a mentira? Leia. Verdade. Não vá procurar a revelação aí não, vá para a Bíblia. É aqui que você encontra a verdade. Pare de ficar procurando esses picaretas, enganando as pessoas. Ai, sirva a Deus do seu jeito. Ai, irmão, vai contar outra, irmão. Me perdoe, eu fico bravo mesmo. Como assim sirva a Deus do meu jeito? Então eu posso ser do capeta e fazer o que eu quiser, pintar e bordar e servir a Deus? Tem uma coisa diferente da outra. Não é uma coisa, por exemplo, não é uma hipocrisia, por exemplo, um policial, ele ser ladrão? Me ajuda aí, gente. Não é uma coisa totalmente inversa? O policial não devia proteger as pessoas do ladrão? Aí ele está roubando? Quem está entendendo, diga amém. Peraí, mas eu sou crente, eu tenho que agir com fé de crente. Aí você está com a fé do capeta, irmão, vai afundar, vou morrer, e agora, ó meu Deus. Irmão, se tiver que acordar Jesus é porque o negócio estava bravo, irmão. Jesus não ia acordar tão fácil, porque ele sabia que quem mandou ele passar para o outro lado foi Deus, irmão. Tem que passar essa fase de ficar de incredulidade na tua vida e começar a crer no que Deus fala. E agir conforme Deus fala, senão a coisa não muda. Senão você sempre vai ver a embarcação subindo e descendo, e você nunca vai mudar, porque você continua incrédulo. Irmão, vou contar uma coisa para você, irmão. Quando você começa a andar com Deus, você começa a perceber como é ruim andar sem Ele. Quem já teve essa experiência aqui, de verdade? Quem já teve essa experiência, pastor? Andar com Deus, meu Deus, é muito bom. Você respira Deus, você dorme com Deus. Quem já falou, você dorme com Deus? Quem já falou para a visita, vai com Deus. E a visita, fica com Ele. Não tem nada melhor do que estar com Deus, irmão. Estar com Deus é certeza que o dia começa bem e termina bem. Vai ter problema? Vai, mas vai terminar bem, porque Deus está comigo. É diferente. Queria pregar mais, mas meu tempo se esgotou. Para terminar, Isaías 41:13. Eu vou ler e você vai orar comigo. Isaías 41:13. Você pode ler? Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te afundo na tempestade. Não temas, eu vou ajudar você na tempestade. Amém? Eu vou ajudar você. Eu vou ajudar você. Deus está dizendo, eu vou te ajudar. Eu não sei fazer isso, pastor. Como é que pede perdão? Como é que faz para fazer certinho? Eu não sei, mas Ele está dizendo, eu vou ajudar você a conseguir fazer isso. Vou ajudar você a perdoar, vou ajudar você a amar, vou ajudar você a ser feliz, vou ajudar você a prosperar. Amém? Ô irmão, quem quer a ajuda de Deus? Ô irmão, não é qualquer um, é Deus, irmão. Eu vou ajudar você, Ele está dizendo. Salmo 139, põe aí na tela 12. Salmo 139, 12. Vou parar, senão eu vou fechar aqui meu esboço, senão eu vou pregar até amanhã. Salmo 139, 12. Pode ler bonito comigo? Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como? As trevas e a luz são para ti? O que significa esse versículo, pastor? Para Deus, irmão, estando você em trevas ou na luz, para Ele tanto faz. A palavra dele vai se cumprir, sendo que você está na trevas ou na luz. Quando eu digo trevas, é um tempo difícil. Para Deus, irmão, independente do tamanho do problema, para Ele, ó, é tudo fácil. Tanto trevas quanto luz, irmão, para Ele é a mesma coisa, porque Ele que fez tudo, irmão. Então sabe o que você vai fazer hoje? Você vai deitar tua cabecinha no travesseiro e vai dormir em paz. Pastor, esse ano a ceia de Natal vai ser um pé de frango, vai ser o melhor pé de frango que você vai comer na tua história. Ah, pastor, a minha ceia esse ano vai ser a minha família reunida. Que coisa mais gostosa que família, irmão. Família.
Família, fala família. Fala família. Família um ama o outro, irmão. Demonstra cuidado um com o outro. Família no aperto, irmão. Quem lembra da mamãe dizendo, nós vamos morrer, filho, mas vamos morrer junto. Família. Na tempestade, irmão, Deus sempre envia a palavra dele. Acredite que você está precisando, você precisava ouvir isso. Eu precisava ouvir isso. Vamos sentar na popa do barco e vem a tempestade que vier. Sabe por quê? Põe para mim, mano. Não vai pôr, não, esquece. Jesus levantou depois de despertar e fez o quê? Oh, gente incrédula. Oh, gente perversa. Até quando eu vou ter que ensinar vocês? Mar! Vento! Cala-te, aquieta-te. Ou seja, ô diabo, ei, olha para mim aqui. Fala, ô diabo. Mas fala com a boca, crente. Ô diabo. Ei. Fala aí, irmão. Ou você escuta o diabo, ou você escuta a Deus. O diabo está falando no teu ouvido que não vai dar? Olha, acabou de... Quem lembra da mãe? Engole o choro. Quieto. É assim que você trata o diabo. Não é ele assim, ó, viu, você vai ver, vou acabar com você. Não, cala a boca, diabo. Cala-te. Aconteceu o que quando Jesus falou, irmão? Jesus tinha poder até mesmo sobre o vento e sobre o mar. E os discípulos, como que ele fez isso? Ele usou a palavra de Deus. Use a palavra de Deus. E você vai ver a bonança vir sobre a tua vida. Vai ter problema? Vai. Mas deitar tranquilo, irmão, não tem preço. Confie no Senhor e o mais Ele fará. Obreiros, recolha os pedidos por gentileza de oração. Você de casa, eu quero orar com você também agora. Serão 3 minutos de oração. Quem entendeu, diga amém. 3 minutos. Vamos fazer o seguinte, pode ficar de pé. Você de casa também. Está no YouTube, está pela TV. Todo mundo agora. Quem está pelo YouTube, escreve uma mensagem. Peça oração aí que nós vamos orar por você. Isso. Vamos fazer o seguinte, presta atenção no pastor aqui. Serão 3 minutos. E esses 3 minutos de oração nós vamos orar de joelhos. Amém? Como tem um espacinho aí, se você quiser ir um espacinho, uma vaga do lado para você falar com Deus em particular, ou se não tem problema quem está perto, não tem problema. Mas se quiser dar um passinho assim, ó, vai na poltrona do lado e dobra teu joelho diante de Deus aí agora, em nome de Jesus. Pai, durante todo esse ano, ó Deus, passamos toda quarta-feira aqui lutando. Não houve uma quarta-feira que nós não orássemos pela família. E quanta tempestade foi vencida, quanta batalha foi vencida. Estão prostrados, passando por lutas, por desafios, situações que muitas vezes parecem romper com a fé, com a alegria, com a motivação dessa pessoa. Muitas vezes a tempestade bateu tão forte, tentando destruir o casamento, tentando destruir os filhos, tentando destruir as finanças, tentando destruir o teu emocional, colocando uma depressão, uma ansiedade, medicamentos após medicamentos, médicos após médicos, e o problema continuou, persistiu, até piorou. Mas nós estamos aqui, Jesus, reivindicando a paz que excede o entendimento. Estou aqui para apresentar ao Senhor, ó Deus, qual é a tempestade. Fale qual é a tempestade ao Senhor agora. Fala qual é a tua luta. Apresenta para Ele qual que é a incredulidade que ainda domina você. Em nome de Jesus, Pai, a tempestade que se levantou sobre a igreja da graça de Pato Branco, a tempestade que se levantou sobre as famílias, casais, crianças, jovens, idosos, em nome de Jesus, diabo, escuta a minha voz, porque eu estou diante de você agora dizendo que você vai sair. Você sabe muito bem que ao nome de Jesus você tem que fugir, você tem que bater em retirada. Eu lhe dou uma ordem, Satanás, na minha casa,
na minha vida, na minha família, na minha saúde, nas minhas finanças. Em nome de Jesus, você não toca mais. Eu digo tempestade maligna, tempestade do inferno, eu lhe dou uma ordem, em nome de Jesus, saia. Diga bem alto: cala-te, saia, em nome de Jesus. Agora com alegria vem a bonança. Comece agora a viver o sonho de Deus na tua oração. Comece agora a olhar com fé para o teu casamento. Comece a olhar com fé para os teus filhos. Comece a olhar para a tua vida financeira prosperando. Comece a olhar para o seu trabalho como um trabalho honrado. Comece a notar a tua saúde melhorando cada dia que passa. Comece percebendo Deus colocando as pessoas certas no teu caminho, o homem certo, a mulher certa, colocando os amigos certos no teu caminho, tirando você do caminho errado. É tempo de você se alegrar, é tempo de você declarar que a bênção de Deus chegou até você agora. É tempo de você dizer: Senhor, bem alto, diga: Senhor Jesus, eu aceito a tua ajuda. Diga bem alto: Senhor Jesus, eu aceito a tua ajuda, me levanta, pois nunca mais eu vou me prostrar diante do inimigo, diante da tempestade, em nome de Jesus. Vai se colocando de pé no seu lugar agora, em nome de Jesus. Vai se colocando de pé no seu lugar. Vai agora, com alegria. Pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Cobre-me, Aleluia, com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei. fale o nome dos seus familiares ao Senhor agora. Pai, eu coloco a minha família no teu altar. Eu apresento a Deus a minha esposa Daniela, minhas filhas Fernanda, Beatriz, o meu filho Isaac. Eu apresento ao Senhor, ó Deus, o meu pai, o Mauri, a Maria, minha mãe. Eu apresento os meus irmãos Anderson, a Milena, a Caroline. Eu apresento ao Senhor meus tios, minhas tias, meus primos, minhas primas, de primeiro, segundo e terceiro grau. Está chegando uma época, meu Deus, que muitos deles se embriagam, muitos deles fazem coisas erradas, muitos deles, ó Deus, se perdem, meu Pai. Então eu te peço, visita eles, não deixe que eles se percam, meu Deus, traga eles para a tua luz. Meu Pai, eu oro pela minha avó, eu oro, meu Deus, pelo meu sogro, minha sogra, eu oro, meu Deus, pelos meus cunhados, meus sobrinhos. Visita eles, Pai, abençoe-os com a tua porção, abençoe-os, ó Deus, porque eu sei que o Senhor é Deus, e eu vou descansar, Senhor, eu vou descansar confiado, que o melhor, ó Deus, está por vir sobre a minha família, em nome de Jesus. E o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também
descansarei, ó Pai. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei. Descansarei, pois sei que és Com a sua Deus. boca, descansarei. Descansarei, pois sei que és Deus. Vamos aplaudir o nosso Salvador Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, 5 minutinhos você vai para casa. Você de casa, venha participar dos cultos conosco. Rua Silveira Martins, número 44. Venha participar de um culto de família com a gente. Venha orar pela sua família. Acredite, vale a pena. Vale a pena ou não vale? Vale a pena ou não vale? Vale. Busque pela sua família e você verá a resposta de Deus na sua casa. Venha participar com a gente toda quarta-feira, 9, 14 e 19h30. Temos cultos abençoando a Sagrada Família. Venha participar conosco, será uma bênção ter você e a sua família aqui nos visitando. E se você quiser, venha membrar, venha ser aquela pessoa que vai lutar junto conosco aqui todos os dias para chegarmos mais perto do nosso Salvador Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, fique na graça de Deus e até mais em nome de Jesus.